Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e a sua família no nome de Jesus Cristo. Antes de começarmos a nossa mensagem de hoje, eu quero te pedir que você curta, compartilhe os nossos vídeos, divulgue, envie para as suas redes sociais, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e nós estaremos orando, apresentando a sua vida e os seus familiares nas mãos do Senhor, para que as bênçãos de Deus possam ser derramadas sobre vocês no nome de Jesus Cristo. Agora pegue a sua Bíblia e abra no livro de Marcos capítulo 10, versos 46 ao 52. Hoje nós vamos falar sobre o grito de socorro. Acompanhe comigo esta história e você vai ver o quão poderoso nosso Deus vai falar com você. O grito de socorro, Marcos capítulo 10, versos 43 ao 52, nos diz o seguinte: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Disse Jesus: Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Essa mensagem traz a história do cego Bartimeu. Ele já havia muito tempo nessa doença, nessa situação, e só ouvia as informações através das pessoas que passavam por perto dele, mencionavam as novidades, as notícias do que estava acontecendo em Jericó. E em determinada situação, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Mestre, aquele que tem a vida, aquele que tem a cura, aquele que tem a solução para os nossos problemas, estava passando, Bartimeu percebeu um alvoroço na cidade. Ele ouvia muito tumulto, muito grita-grita, muito corre-corre, e ele tentando observar pela sua mente o que poderia estar acontecendo, ele não conseguia ver, pois era cego. E aí, quando ele soube que era Jesus de Nazaré que estava passando, ele sabia que a oportunidade de ser curado estava perto dele. Ele não hesitou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que as pessoas estavam passando, querendo ouvir Jesus Cristo falar, ensinando, profetizando, curando, libertando. E o cego estava a gritar e estava incomodando algumas pessoas. E justamente essas pessoas que estavam sendo incomodadas pelo grito do cego Bartimeu pediram para que ele ficasse quieto, para que ele não gritasse. Mas mesmo assim, Bartimeu não perdeu as esperanças. Ele não quis perder a sua oportunidade. Era a única a oportunidade que ele tinha para ser curado, para se livrar daquela doença. E aí ele gritou novamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eis que Jesus ouviu. Jesus parou, olhou, pediu para que trouxesse Bartimeu até ele. E aí os discípulos foram buscá-lo. Levante-se, o mestre quer vê-lo. E quando ele se aproximou, a célebre frase de Jesus Cristo: o que eu posso fazer por você? O que você quer que eu faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Ele poderia ter pedido qualquer outra coisa. Ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido uma casa nova. Ele poderia ter pedido, sei lá, bens materiais. Mas ele usou de sabedoria e pediu para ser curado da sua cegueira. Ele queria voltar a ver. E Jesus Cristo, mais que rapidamente, estendeu a sua mão e disse: vai, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o cego Bartimeu deixou de ser cego e voltou a enxergar.
E lógico e evidente que em forma de agradecimento, aquele que trouxe novamente a cura para aquela pessoa, ele passou a seguir Jesus Cristo. Ele passou a fazer parte daquela multidão que acompanhava Jesus por onde Jesus fosse. Essa mensagem traz para nós, neste momento, uma forma de podermos nos alertar para as oportunidades da nossa vida. Quando as oportunidades aparecem, nós não podemos perder as esperanças. Temos que agarrá-la com unhas e dentes, como costumamos dizer, pois a esperança, ela possa ser que passe apenas uma vez, e se na sua humilde concepção Deus assim lhe conceder, a esperança retorna lhe trazendo mais bênçãos, mais vitórias, porque a nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está em Deus. Através da nossa fé, alcançamos a misericórdia do nosso Senhor. E por essa razão, Jesus Cristo lhe diz hoje: tudo é possível ao que crê. Se você tem fé, se você acredita no poder de Deus, se você confia que Jesus Cristo pode lhe curar, lhe libertar dessa situação, apenas grite pelo nome dele, clame por ele, peça para que ele venha até você, se apresente em espírito e em verdade diante de você, para que você possa sentir a presença dele aí onde você está. Pode ser na sala, pode ser no quarto, pode ser num cantinho da sua casa, não importa. Chama que ele vai vir até você. Sinta a presença dele neste exato momento. Sinta o Espírito Santo lhe dando um abraço de vitória, lhe confortando, lhe consolando neste exato momento. Creia no poder de Deus. Isso acontece pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, não é pela visão carnal, não é pelos olhos humanos que você vai ver essas coisas. Deus a gente sente, Jesus Cristo a gente sente, o Espírito Santo a gente sente. E se você tem o hábito, tem a intimidade com eles, você pode perceber que tudo que eu estou lhe falando agora é sempre pelo lado espiritual. Veja o que diz Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me podem fazer os homens. Ou seja, por mais que lhe impeçam de receber a sua vitória, por mais que as circunstâncias, as situações tentem barrar o mestre de chegar até você, você tem que acreditar, você tem que ter fé. Veja o que Jesus Cristo perguntou para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E Bartimeu, mais rapidamente, ele quis ver, ele quis voltar a enxergar. Senhor, eu quero ver. Mas antes que esse diálogo acontecesse, Bartimeu derrubou as barreiras que estavam impedindo ele de chegar até Jesus e Jesus chegar até ele. A multidão, era muita gente, muitas pessoas estavam ao redor de Jesus Cristo. Imagine você, uma pessoa vai passando, um aglomerado de gente ao redor, você querendo ver, procura, tenta subir numa árvore, sei lá, num banquinho, numa escada, para ver quem está passando. Quem é essa pessoa que tanto falam? Quem é esse Jesus Cristo que tanto mencionam? Que diz que pode fazer milagres, curas? Eu quero ver essa pessoa. Lembra de Zaqueu? Ele era anão, subiu numa árvore para ver Jesus passar. E por mais que ele estivesse em cima de uma árvore, ele conseguiu atrair a atenção de Jesus. Foi quando Jesus passou perto da árvore que Zaqueu estava pendurado e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Não precisa estar escondido, com medo do milagre acontecer, das coisas serem transformadas na sua vida. Apenas você tenha fé, apenas você chame pelo nome que está acima de todo nome, nome que tem todo o poder no céu e na terra. A única pessoa com quem você pode contar para você alcançar a sua vitória
Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ainda que os homens, ainda que as pessoas, ainda que os problemas queiram barrar, queiram vetar você de se aproximar dele, derrube, que caia por terra agora no nome de Jesus Cristo todos os empecilhos que estão atrapalhando a sua vitória de chegar às suas mãos. Ministro sobre a sua vida, sobre a sua família, prosperidade espiritual, no nome de Jesus Cristo. E vamos mais. No livro de Salmos capítulo 34, verso 19, tem um outro versículo que nos diz: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O justo. Quem é a pessoa justa? É a pessoa sincera, é a pessoa pura de coração, é a pessoa verdadeira nos seus pensamentos, nos seus atos, nas suas atitudes. É a pessoa que não olha para outras pessoas com mau olhar. Não é uma pessoa que fica pensando maldade no seu coração. Não é uma pessoa que fica mentindo, não é uma pessoa que fica fazendo as coisas erradas na vida. Essa pessoa é chamada de uma pessoa justa, uma pessoa pura de coração, uma pessoa limpa na sua mente. E Salmos 34, verso 19 diz que essas pessoas passam por muitas adversidades. Lembra quando Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo? É justamente a referência desse versículo que acabei de ler. O justo passa por muitas adversidades. Não estamos livres de problemas, não estamos livres de angústia, de tristeza, mas o Senhor nos livra de todas. Mas pastor, por que passamos por essas adversidades? São coisas que nos levam até Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se a nossa vida fosse um mar de rosas, talvez esqueceríamos do nosso Deus. Deixaríamos Jesus Cristo de lado. Não daríamos importância nem atenção ao Espírito Santo. E aí ele permite que essas pequenas coisas aconteçam em nossas vidas para sentirmos a dependência nele. E aí quando passamos por adversidades, para quem a gente recorre? Para Deus. Pedimos socorro a ele. E por esta razão, quero ler para você também mais um versículo que nos encoraja, nos incentiva. Salmos capítulo 118, verso 25, está escrito: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Ou seja, clame ao Senhor, peça para que Ele tenha misericórdia da sua vida, da sua alma, que estenda as suas poderosas mãos sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, para poder abençoar vocês, para livrar vocês de todo mal, para poder sanar essas situações que estão tirando a sua paz e o seu sossego. No nome de Jesus Cristo. Precisa-se que você tome uma atitude, clame ao Senhor, peça para a intervenção divina chegar até você. Medite no Salmo 118, 25. Salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Precisamos pedir para que Ele nos socorra. Precisamos dizer para Ele o que é que estamos sentindo. Precisamos mostrar para Ele as situações que estão nos acontecendo. Mas Ele não já sabe? Mas Ele não é onisciente, onipresente, onipotente? Sim. Mas Ele quer ouvir da sua boca o que você está precisando. Como é que Ele vai lhe conceder as coisas se você não pede? Ele tem muitas bênçãos para lhe dar, mas Ele espera que você peça. Ele espera que você mencione para Ele as suas necessidades. E veja o que diz Mateus capítulo 11, verso 28. O próprio Jesus Cristo dizendo para nós: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se você já está esgotado de tanto lutar, já está fadigado de tanto batalhar, já não está mais suportando o suor do seu rosto, para poder conseguir o pão de cada dia, para poder juntar um dinheirinho para comprar o seu imóvel, comprar o seu carrinho, Está cansado de lutar? Já está perdendo as suas forças? Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados,
e eu darei descanso a vocês. Assim diz o Senhor, neste momento, para todos nós. Não só para mim, mas para você também. Porque a palavra do Senhor é uma faca de dois gumes. Ela corta dos dois lados. Tanto serve para mim como serve para você. E é justamente isso que o Senhor Jesus Cristo nos diz. Se estiver cansado, sobrecarregado, chama a Ele, peça socorro a Ele. E você vai ver que Ele vai lhe socorrer no nome de Jesus Cristo. O Salmo 124, verso 8 nos diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. E o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, se pararmos para analisar, cada versículo desse cita a nossa dependência no Senhor. Não somos independentes. Se estamos em momento de alegria, dependemos de Deus para sermos alegres. Se estamos em momento de tristeza, dependemos do Senhor para nos alegrarmos. Se estamos num momento de fartura, estamos também na dependência dele para agradecê-lo e pedir mais fartura. Se estamos na situação de escassez, dependemos dele para suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, não somos independentes, mas precisamos clamar a pessoa que tem a solução para os nossos problemas. E é isso que eu estou querendo passar para você neste momento. Busque o Senhor. Busque ao Senhor e você vai o achar. No Salmos 34, verso 4 nos diz: busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Veja que precisamos tomar uma atitude de procurar a pessoa certa, a pessoa correta, para nos socorrer, para estender as mãos a nos salvar. E Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É o nosso auxílio sempre presente na hora de adversidades, de angústias, de tribulações. Está descrito no Salmo 46, verso 1. Ele é o nosso socorro bem presente. Que você possa buscar mais ao Senhor. Que você possa clamar mais a Deus, pedindo por socorro. Só Ele que pode lhe socorrer. Só Ele que pode lhe ajudar, lhe sustentar. Não esqueça, somos dependentes dEle. Somos dependentes do nosso Pai Celeste. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te apresento essa pessoa que nos assiste e que ora juntamente conosco. Que o Senhor possa estender as tuas potentes mãos para abençoá-la, para resguardá-la, livrá-la de todo mal. Que o Senhor possa visitar a tua mente e o coração dela. Que o Senhor possa visitar o lar dela nesse exato momento, derramando toda sorte de bênção, para ela e para os seus familiares. Que o Senhor possa derramar do teu poder, da tua glória, da tua graça e da tua unção sobre esta vida. E que ela possa ter a veracidade de que só o Senhor é o único que pode socorrê-la. Nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Até a próxima mensagem.